Acho que já. Oi, gente. Boa tarde. Agora nós vamos... Alguém confirma aí se já está acontecendo? Isso. Ok. Então eu peço para Taline, avisa no StudBR que a gente vai começar pelo meu e depois a Leide vai entrar no Instagram do StudBR, no meu, a convite do meu, tá? Então a gente está com um problema técnico no Instagram do StudBR, então por isso a gente vai começar a sessão agora, tá? Pelo meu Instagram, e aí depois, então logo a Leide resolva se conectar, ela vai se conectar aqui no meu endereço. Tá? Então, é com muita satisfação que a gente está aqui no nosso encontro quinzenal, né? Já virou assim um cafezinho da tarde, um chá da tarde começou toda semana, às né? quartas-feiras. E aí agora a gente está com esse encontro quinzenal que já faz parte da agenda dos seguidores no Instagram e dos nossos amigos e dos professores e das pessoas em geral que gostam de ler, que gostam de discutir e que gostam de fazer reflexões na área da educação. Bem, hoje é a nossa 7ª live, né, do livro do Saviani, que foi lançado na Amped ano passado, e só que é um livro que ele trata, faz algumas reflexões sobre a pedagogia histórico-crítica. Porém, o livro é composto de vários artigos que ele participou de mesas, de eventos, e esse em particular, apesar de ter sido um texto que ele escreveu em 2013, mas está muito atual, né? E aí hoje a gente vai discutir sobre o papel da escola e do professor na sociedade atual, tá? Então dá para a gente trazer essa discussão para hoje sem perder o cerne do que Saviani escreveu em 2013. Desde já a gente pede desculpa se a internet cair, se acontecer algum problema, mas se a gente tiver algum problema técnico, então a gente vai retornar novamente. Mas eu acho que isso hoje não vai acontecer. Apenas a nossa expositora de Eu quero agradecer a todas as pessoas que ficam nos bastidores para que esse momento ocorra, né, em épocas de pandemia. E a gente quer também se solidarizar com todas as pessoas que têm parente que foram afetados pela pandemia, né? Nós mesmos aqui, nós temos, né, um parente que está com esse problema, mas está sendo bem cuidada e, se Deus quiser, logo estará em casa conosco. Tá? Então, desde já, o momento de pandemia pelo qual a gente está passando, né? Que a gente possa também ser curada não só da pandemia, né? Mas curada de todas as peripécias, as maldades que a gente está sendo atacada por esse governo fascista que aí está. Então, agora eu vou passar um pouco para o professor Anselmo Colares para estar conversando um pouquinho conosco. Ok, pessoal, boa tarde. Já me paramentei aqui com a camisa que foi de um último evento nacional do nosso grupo de estudos e pesquisas de História, Sociedade e Educação no Brasil, o StudBR. O evento ocorreu lá em Minas Gerais, em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, e teve como tema geral em defesa da escola pública, né? E nós sempre temos que fortalecer
essa luta. Quem acompanhou a última atividade do Grupo Nacional, que foi uma live na qual estiveram desenvolvendo em termos uma resistência ativa, né? Não basta só resistir, não basta só fazer notas de protestos, notas de repúdio. É preciso que a gente possa ter uma outra maneira de se contrapor a tudo que está acontecendo. E no campo educacional, esse contraponto pedagógico já vem sendo construído há um bom tempo, para vocês verem como não é fácil, não é simples a gente modificar a realidade, né? A gente realizar transformações. A pedagogia histórico-crítica, ela já foi elaborada, o esboço, o início dela foi elaborado há 40 anos atrás, quando o professor Saviani publicou o livro denominado Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. E como ele conta no livro e em vários outros não passaria na censura, né? E também sabemos que muitas vezes bastava trocar um pouco as palavras e os inteligentes do combate ao comunismo não conseguiam identificar. É muito parecido com hoje, né? Hoje, algumas palavras assim são muito queimadas, que se usar já vem toda essa avalanche de contestação de muitos que não sabem nem do que se trata, né? Do que está falando. E aí, às vezes, trocando as palavras, passa, né? Naquela época passava pela censura. Então, a pedagogia histórico-crítica foi um nome que ele expressa o significado da proposta, né? Já que ela é histórica, é um movimento que vem de construção da história, e com essa proposição de ser crítica, né? Então, por isso que a pedagogia é histórico-crítica. E o professor Saviani elaborou e apresentou a proposição, e de lá para cá vem sendo acompanhado por muitos pesquisadores, né, que juntos colaboram para a construção desta pedagogia. E agora, recentemente, a professora Líria já fez a observação, recentemente o professor Saviani lançou um livro onde o título é Pedagogia Histórico-Crítica, 40 anos depois, né? E aí, enquanto lá atrás o título foi Primeiras Aproximações, esse agora, o subtítulo, é de Novas Aproximações, ou a continuidade, né, desse trabalho iniciado já há 4 décadas. E eu dizia que não é simples, não é fácil se estabelecer uma proposta que ela é contra-hegemônica, que ela vai na direção contrária da correnteza, né? Porque nós temos no Brasil milhares de escolas, né, milhares de professores, e nessa quantidade muito grande de escolas e de professores, a grande maioria deles segue ainda as pedagogias conservadoras, as pedagogias que recebem diversos nomes, né, desde a pedagogia tradicional, a pedagogia que durante o governo, o regime militar predominou, que foi a tecnicista, né, outras vertentes pedagógicas, mas de cunho conservador, ainda cuja meta final é a manutenção da sociedade dividida em classes, é a manutenção das desigualdades.
diferente dessa proposta da pedagogia histórico-crítica, que se assenta na reflexão, na compreensão epistemológica de que o conhecimento ele é produzido a partir da realidade material concreta. É a problematização da realidade, né? Você tem que olhar para a realidade, transformar a realidade em problemas, né? Observar, detectar os problemas que estão presentes no concreto, na realidade, e isso é que leva aos estudos para que você possa superar esses problemas com a compreensão da teoria e a compreensão da prática. E aí a relação teoria e prática, olhando concretamente para as questões da realidade que vão gerar as transformações de maneira a que possamos produzir uma educação emancipadora, uma educação que liberte as pessoas de todos os julgos às quais elas estão submetidas. Então, eu estava aqui ainda, eu tinha que fechar a reflexão que eu iniciei enquanto resolvia aí um problema técnico. Esse problema parece que foi solucionado e a palavra mesmo é da Leidiane, né? Ela já está aí conosco. Lília, volta a fazer aí a sua mediação. Leidiane, que é me orientanda, né? Leidiane Barbosa, me orientanda no programa de pós-graduação em educação, aluna do mestrado. Então, obrigada, Leidiane, por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco nessa tarde. Então, a metodologia, né? Você vai ter 30 minutos para apresentar e depois a gente volta para comentar alguns questionamentos ou para verificar algum comentário que algum ouvinte participante tenha feito. Algum internauta, né? Tem que modernizar essa linguagem. Então, Leidiane, com você. Obrigada, gente. Viu, Leide? Agora estamos com 80 pessoas, né, online. Então, vai ser muito boa essa nossa live. E vamos fazer de tudo para encerrar em 1 hora, tá bom? Então, vamos lá, Leide. Olá, pessoal. Boa tarde. Depois eu volto. Ah, sim. Eu posso sair? Não, pode ficar, professora. Tá. Pois é, pode ficar aí. Então, boa tarde, pessoal. Desculpe a demora. Estava dando erro, tive que reiniciar 2 vezes meu celular para poder entrar, né? Então, antes de iniciar, eu só gostaria de deixar aqui registrado, né, meus agradecimentos já de antemão a toda a equipe dos bastidores, né, dessa e das outras lives anteriores, que a gente tem toda uma equipe, né, no grupo, a Jandra, a Carol, o Lucas, a Márcia, né, o professor Godinho, a Taline pela arte, a Nirlanda e a Rosane. Sem o apoio de vocês, né, de toda essa equipe, essa transmissão não seria possível. E também gostaria de agradecer a todos vocês que já estão acompanhando, os meus colegas, né, do PPGE, né, que estão aí marcando presença, né, e os membros do grupo de pesquisa. Então, vamos lá para o texto de hoje. Eu vou tentar ser bem objetiva, né, na socialização dele para a gente concretizar em 1 hora. Bom, eu creio que já foi falado, né, anteriormente. Tá. Para não esquecerem de colocar o nome completo para a gente confirmar a presença na live, devido à certificação, isso. Ok? Tá, isso. Quem quiser, né, receber a certificação da live de hoje, é só fazer 2 procedimentos simples. Escrever o nome completo, né, nos comentários e também preencher o link de inscrição prévia. Bom, o texto a ser socializado hoje é o capítulo 8 do livro de autoria do Demerval Saviani. O título do capítulo é O papel da escola e do professor na sociedade atual, uma reflexão crítica frente às pedagogias contemporâneas, né? Esse artigo, ele é resultado de uma conferência de encerramento de um evento intitulado Pedagogia Histórico-Crítica e Educação Física, que foi realizada lá em 2013, em Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Esse evento que foi realizado há cerca de 7 anos atrás, né? E ele integra o livro que foi lançado no ano passado, como o professor Anselmo bem falou, com o título Pedagogia Histórico-Crítica, né? 40º ano, Novas Aproximações. Bom, nessa conferência, o Saviani ele vai se propor a discutir o papel da escola, né, e do professor na sociedade atual, a partir de uma reflexão crítica sobre as pedagogias hegemônicas contemporâneas,
mas tendo aí como referência, né, a pedagogia histórico-crítica. Então, se faz necessário, a princípio, destacar que esse texto de hoje, né, o capítulo hoje, ele está diretamente relacionado às reflexões que já foram, né, realizadas antes pelos colegas Ormano Queiroz, a Juliana Jordão e a Ingrid Coelho, que, respectivamente, socializaram os capítulos 5 e 7, né, do livro em questão. Isso porque o Saviani, ele vai retomar alguns aspectos, né, que ele já trabalhou nesses capítulos anteriores, como, por exemplo, a oposição entre teoria e prática, né, entre verbalismo e ativismo, bem como a proposta, né, didático-metodológica da pedagogia histórico-crítica, que ela está assentada em 5 passos, onde a prática social ela vai se configurar tanto como ponto de partida quanto ponto de chegada dentro dessa proposta didático-metodológica, né? Além disso, outro ponto em comum é a relação da educação física com a pedagogia histórico-crítica. Bem, estruturalmente, o artigo dessa live, o capítulo 8, ele está organizado aí em 6 tópicos que foram nomeados assim. O primeiro, ele trata sobre o caráter da sociedade atual, né? O segundo vai falar sobre as pedagogias contemporâneas. O terceiro trata do impacto das pedagogias contemporâneas no interior das escolas brasileiras, né? O quarto tópico vai abordar as ideias pedagógicas dos professores entre 1970 e 1990. Já o quinto tópico, ele vai tratar das ideias pedagógicas dos professores entre 1990 e os dias atuais, sendo que os dias atuais, a gente tem que compreender que ele foi escrito, né, esse artigo em 2013. E, por fim, o sexto tópico vai falar sobre a superação do impacto negativo das pedagogias contemporâneas, né, aí a pedagogia histórico-crítica. Então, Saviani ele vai iniciar, né, essa referida conferência de encerramento do evento no qual ele estava participando, fazendo uma provocação, né, a partir do seguinte questionamento, que eu vou ler aqui. Ora, a perspectiva histórico-crítica é uma das pedagogias contemporâneas. Em que condição, então, ela está autorizada a fazer a crítica às demais pedagogias com as quais convive no mesmo espaço e tempo, né? Então, essa reflexão, essa provocação, na verdade, do Saviani, ela é muito pertinente, porque ela vai nos permitir pensar, né, a referida questão a partir de 2 perspectivas, das pedagogias hegemônicas e das pedagogias contra-hegemônicas, né? Então, Saviani, ele inicialmente vai destacar a configuração do texto, ele explicita que ele optou por estruturar o texto, né, o artigo dele, em 3 grandes blocos temáticos, né, onde na primeira parte ele vai fazer uma breve caracterização aí da sociedade atual, né, apontando o papel da escola e do professor nesse cenário. Já na segunda parte, Saviani ele vai situar as pedagogias contemporâneas, bem como ele vai desvelar os seus limites e a consequente superação por meio da pedagogia histórico-crítica, né? E por último, e não menos importante, Saviani ele vai relacionar as reflexões desenvolvidas ao longo, né, desse texto com a educação física. Daí a referência que eu fiz aos capítulos anteriores, né, do capítulo 5 e 7 pelos colegas, né? Pois bem, nesse primeiro grande bloco temático está inserido o tópico 1, que trata do caráter da sociedade atual. Saviani ele vai apontar que a característica da sociedade atual no mundo e no Brasil, ele relaciona-se diretamente ao domínio pelo capital, né? Assim, Saviani aponta que a sociedade atual, ela é, na verdade, uma sociedade de mercado, ela é uma sociedade burguesa e ela é uma sociedade capitalista. E ele explica o porquê dessa definição. Então, segundo o autor, a sociedade atual, ela é de mercado porque ela é uma sociedade produtora de mercadorias. A sociedade atual também ela é capitalista porque os meios de produção, eles foram concentrados, né, sobre a forma de capital. Daí nós vamos ter 2 figuras principais, que é o capitalista, a figura do capitalista, e a figura do trabalhador, né? O capitalista vai ser aquele detentor, né, é o dono dos meios de produção, e o trabalhador, ele é aquele que tem a sua força de trabalho para vender, né? Na sociedade atual, o capitalista ele tem uma pseudo-liberdade, na verdade. Ele tem a opção de
digamos, a liberdade, né, essa pseudo-liberdade de escolher, optar de que forma ele vai estar aí se submetendo ao domínio do capital. Então, Saviani, ele reafirma uma premissa que já nos é conhecida. Qual? A de que a sociedade capitalista ela é, portanto, dividida em classes com interesses antagônicos, ou seja, interesses conflitantes. Então, nesse cenário, né, a gente se interroga qual é o papel do professor na escola. Né? Então, de acordo com esse texto, ele pode ter dois papéis, duas possíveis alternativas, duas possíveis saídas. Ou ele pode ser a favor, né, do desenvolvimento do capital, ou ele pode ser a favor dos interesses dos trabalhadores. Né? Então, assim, a escola e o professor eles vão se situar aí diante de duas possíveis perspectivas, onde na perspectiva da classe, né, dominante, a escola e o professor eles podem contribuir aí para a reprodução do status quo, né, o que vai impedir a transformação estrutural da sociedade. E já na perspectiva, né, dos trabalhadores, a escola e o professor eles podem contribuir para a compreensão objetiva do modo de funcionamento da sociedade, né, mostrando aí as contradições do sistema, né, evidenciando aí as mazelas e o que pode vir a contribuir para a transformação radical da sociedade. Né. Quer dizer, é apenas a partir da segunda posição que o professor ele vai poder passar de uma postura ingênua para uma postura crítica, tomando aí consciência dos condicionantes que são objetivos da sua ação. Né? Então, conforme explicita Saviani, nós podemos afirmar que não só nesse caso, né, em vários aspectos da sociedade, a neutralidade ela é impossível. Há necessidade aí de um posicionamento, né? Daí nós podemos conceber que a educação, de fato, ela é um ato político, porque a educação ela vai ser determinada também pelas características básicas da sociedade onde ela está inserida, quer dizer, está tudo conectado, não há neutralidade, há sempre consequências, reflexos, né? Então, acerca do segundo tópico, que trata das pedagogias contemporâneas, né, Saviani ele retoma os aspectos já mencionados lá no capítulo 5, que foram socializados pelo colega Romano, né? A saber, o agrupamento das correntes pedagógicas contemporâneas aí em duas grandes tendências, onde na primeira tendência, né, vai se incluir aí as teorias pedagógicas tradicionais, cujo foco aí vai recair sobre as teorias do ensino, ou seja, em como ensinar. Né? Nessa tendência, o professor ele vai exercer certo protagonismo, né? Ele vai exercer, né, centralidade. E a escola, ela vai atuar no sentido como uma agência, né, centrada, focalizada no professor. Então, cuja tarefa dele é transmitir os conhecimentos, né, acumulados pela humanidade, né? Cabendo que aos alunos assimilar esses conteúdos que lhes serão transmitidos. Já na segunda tendência, né, vai se incluir aí as diferentes modalidades da pedagogia nova, né? Há uma ênfase nas teorias da aprendizagem, cujo foco, né, vai consistir nos métodos de aprendizagem, ou seja, em como aprender. Então, nessa tendência, né, a escola ela vai ser pensada tendo como centralidade o aluno, né, sendo aí a escola um espaço aberto, a iniciativa dos alunos que vão vir a interagir entre si, com o professor, né, realizando o processo de aprendizagem. Assim, o papel do professor vai ser o quê? De acompanhar os alunos, vai ser de auxiliá-los, né, em seu processo de aprendizagem. Então, de acordo com Saviani, essa primeira tendência, a tradicional, ela vai pôr ênfase na teoria. E isso vai acabar por reforçar, né, o papel do professor, enquanto na segunda tendência, que é a renovadora, a ênfase já vai ser onde? Na prática. O que vai reforçar o papel do aluno, criando, assim, de certa forma, uma oposição entre o professor, né, e o aluno. Já no terceiro tópico, que trata do impacto das pedagogias contemporâneas no interior das escolas brasileiras, Saviani ele discorre que o referido impacto ele se dá sob duas formas. Né? A primeira forma ela vai ocorrer por meio da cristalização da oposição entre teoria e prática, né? No senso comum dos estudantes e dos professores. Então, essa oposição ela já foi mencionada lá atrás no capítulo 5, por Saviani, quando ele traz para o debate a relação entre o ativismo e o verbalismo, né? Quando os professores e alunos eles vão se colocar em lados opostos,
né, em oposição, pensando estarem agindo em nome ou da teoria ou da prática, quando, na verdade, Saviani nos esclarece que há uma confusão no campo da oposição entre teoria e prática, e que o mais correto seria, assim, relacionar a oposição entre ativismo e verbalismo, por vezes aí confundido com teoria e prática. Então, a segunda forma ocorre na vivência prática dos professores, que vai ser no interior das escolas. Então, Saviani, para examinar, né, essa vivência prática dos professores, ele optou por fazer uma subdivisão histórica, né, dos últimos 43 anos, considerando aí o ano de 2013, né, retrocedendo até o ano de 1970, o que vai constituir os tópicos 4 e 5 do texto dele, do Saviani. Então, o quarto tópico, ele vai abordar as ideias pedagógicas dos professores entre os anos de 70 e 90. Então, assim, Saviani ele vai trazer a seguinte questão: como que o professor pensava a sua prática educativa na virada dos anos 70 para os anos 80, né? Bom, de acordo com o Saviani, o professor desse período, né, desse recorte temporal, ele acabou absorvendo o ideário da pedagogia nova. Assim, a sua cabeça ela era escola novista. E o que significa isso? Quer dizer que ele entendia que o aluno ele era concebido como centro do processo educativo, né? O que ia se realizar aí nessa relação de professor-aluno, né? Todavia, essa situação, né, ela, na realidade concreta, ela era diferente. Isso porque as condições concretas das escolas deixavam a desejar. Os professores acreditavam que eles teriam condições de colocar em prática tudo aquilo que eles absorveram, né, em seu processo formativo. Só que, em linhas gerais, né, o cenário ele era desafiador, porque o professor ele acabava se deparando com salas superlotadas, né, em relação aos alunos, quadro negro. Talvez, né, Giz, Saviani fala, ele faz toda uma contextualização desse cenário desafiador para os professores, né, dizendo que as escolas com recursos e aparatos como biblioteca, laboratório, material didático, dentre outros condicionantes, não era uma realidade comum. Na verdade, configurava exceção à regra. Assim, então, o professor desse período ele se viu diante de alguns dilemas, né? O primeiro desses dilemas consistia em saber que a sua cabeça ela era escola novista, mas as condições em que ele teria que atuar aí eram da escola tradicional. Então, o que isso acabava gerando para o professor? Acabava deixando o professor confuso. Afinal, ele não foi, né, preparado para isso, ele estudar uma coisa e na prática ver outra, né? Não. Então, mas o que ele precisava fazer? Ele precisava também cumprir o calendário, ele precisava dar aula, ele tinha uma série de compromissos que ele tinha que dar conta. Então, visando, né, cumprir a sua função dentro das condições que lhe foram ofertadas, o que os professores faziam? Eles buscavam auxílio, né? Eles buscavam ajuda nos colegas que já estavam ali há bastante tempo. E isso, com o passar do tempo, fazia com que, ou eles se acomodassem, eles acabavam se adaptando, né, ao sistema, às condições ali em que lhe foram ofertadas. Tá. E o segundo dilema que os professores enfrentaram consistiu no momento em que as exigências, né, Saviani fala que foi no momento em que as exigências da pedagogia oficial, né, tecnicista, né, eles recaíram sobre os ombros, porque o professor ele devia ser eficiente, ele devia ser produtivo, né, ele tinha todo um esquema, uma esquemática que ele tinha que seguir. E isso acabava deslocando ele do eixo do processo educativo, porque tinha um ritmo, tinha um esquema que o professor deveria se enquadrar, né? O terceiro dilema do professor, ele veio por meio da tendência crítico-reprodutivista. Saviani fala que essa tendência se difundiu no Brasil a partir da segunda metade da década de 70, por aí. Então, Saviani ele destaca que a concepção crítico-reprodutivista ela não chega a se configurar como uma pedagogia, né? Isso porque o conceito de pedagogia ele vai se reportar a um pensamento que vai se estruturar a partir e em função da prática, né, educativa. Bom, essa tendência, ela colocava o professor na condição de réu, né? A gente viu aí que ele tinha todo um cenário desafiador, ele tinha todo um contexto que o colocava numa situação desafiante. E essa tendência vai colocar o professor numa condição de réu, porque o professor,
ele acabou sendo considerado um agente de exploração, né, a serviço da burguesia. Uma vez que a escola, na concepção crítico-reprodutivista, ela reproduzia as relações vigentes, né, por meio da formação da força de trabalho e da inculcação da ideologia dominante. Assim, a escola, né, e, consequentemente, o professor, nessa acepção, operava no sentido de quê? De garantir a exploração dos trabalhadores, de perpetuar, né, a dominação capitalista. Só que os professores não se consideravam, né, agentes de exploração, muito pelo contrário, eles se consideravam vítimas do sistema capitalista, por meio da exploração e da desvalorização a que eles foram submetidos e que ainda são submetidos nos dias de hoje. Então, Saviano ele vai destacar que o pensamento pedagógico contra-hegemônico ele ensaiou, né, vir à tona, né, sair em socorro do professor, desses profissionais. Que inicialmente, né, esse pensamento pedagógico contra-hegemônico, ele surgiu por meio da pedagogia libertadora de Paulo Freire. Só que esse pensamento pedagógico contra-hegemônico, ele não teve forças, né, suficiente para se impor diante da estrutura de dominação da década de 90, por meio de reformas. No tópico 5, que vai tratar das ideias pedagógicas dos professores entre os anos de 90 e 2013, né, se configura aí um quarto dilema que foi enfrentado pelos professores, né, onde vai haver o quê? A desconstrução dessas ideias pedagógicas anteriores, né, e a reafirmação de que o professor ele tem que continuar sendo o quê? Eficiente e produtivo. Né, embora agora nesse cenário ele não precisasse mais seguir todo um planejamento rígido, toda uma esquemática, né? Então, só que esse novo cenário vai configurar um novo padrão de professor, né, ideal. Qual é esse professor? Aquele professor que vai estar sempre se atualizando, né, por meio dos cursos de curta duração, de baixo custo, que não apenas ministrassem aulas, mas que eles também se envolvessem, né, nas demais atividades desenvolvidas tanto no interior da escola quanto na comunidade. Só que essa participação, segundo Saviano, ela talvez só fosse possível a partir da instituição, né, da jornada integral do professor numa única escola. Porque talvez assim, né, o professor tivesse tempo, né, para realizar todas essas demandas a qual ele acabava sendo, de certa forma, direcionado, né, para atuar. Então, Saviano ele pondera que a escola foi sendo esvaziada assim, da sua função específica ligada ao domínio dos conhecimentos sistematizados por meio de uma cultura escolar, né, baseada na descrença no saber científico e na procura de soluções mágicas. Né. No sexto tópico, que vai tratar da superação do impacto negativo das pedagogias contemporâneas, surgindo aí a pedagogia histórico-crítica, Saviano nos aponta que a superação do dilema entre teoria e prática, ela ocorre por meio da pedagogia histórico-crítica, que vai buscar unir aí as contribuições, na verdade, né, dessas duas tendências, colocando o professor e o aluno não mais em uma relação de oposição, né, de antagonismo. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela surge aí como uma nova formulação teórica que vai articular teoria e prática, compreendendo aí a educação como mediação no seio da prática social global, né? Assim, a prática social se põe como ponto de partida, né, e como ponto de chegada dessa prática educativa, né? Então, por fim, na conclusão, Saviano ele buscou relacionar toda essa discussão apresentada, né, ao longo do capítulo 8 com a educação física. Então, aí ele vai retomar as considerações que foi realizada no capítulo anterior, né, onde, no capítulo anterior, o capítulo 7, né, que foi fruto da última live do dia 27 de maio, onde o autor ele vai destacar que a educação física ela não pode ser considerada como algo de menor importância, né? Muito pelo contrário, ele vai dizer que a educação física ela vai sim ter o seu lugar assegurado, ela é sim importante, né? Uma vez que há toda uma preocupação com a corporeidade, com o indivíduo nessa concepção integral. Então, uma vez que o domínio também, né, pelo indivíduo da sua condição corporal vai se revelar aí decisivo para o trabalho intelectual.
né, na produção do saber. Além disso, Saviani ele vai destacar que, obviamente, a educação física também ela é perpassada por essas contradições, por esses dilemas que vai marcar as teorias pedagógicas contemporâneas, né? Então, para finalizar, eu gostaria só de destacar um trecho aqui de um artigo que ele vai tratar do papel do professor na pedagogia histórico-crítica, né? Eu vou ler o texto. É um trechozinho, uma citação. Diz assim: o docente, para a pedagogia histórico-crítica, ele precisa ir além do papel tradicional de explicar o conteúdo, né? Sendo o docente o elemento fundamental para o desenvolvimento social e histórico dos estudantes, né? Mostrando ao aluno diferentes formas de ver o mundo, desenvolvendo neles criticidade e autonomia. Então, o professor da pedagogia histórico-crítica vê o conhecimento como algo construído por homens, historicamente, e deste modo desprovido de neutralidade. E por isso nota a importância de interrogar sempre, questionando tanto as incertezas quanto as certezas, né? Então, assim, eu finalizo a socialização desse capítulo 8, né, do professor Saviani, que chama a professora Lília, e o professor Anselmo de volta. Pronto, eu já cheguei. Obrigado, Leide, aí, pela sua exposição. Inicialmente teve os problemas técnicos, mas que foram superados, né? Então, tá tudo bem. Eu não... Fica difícil, né? A gente ainda... Já não é a primeira vez, eu já fiz algumas, mas ainda não consegui me ajustar muito de ser professor com essas ferramentas, né? Ser professor olhando para um computador é muito diferente do que estar na sala de aula, podendo... Que eu faço é fácil, né? Pois é, podendo ver as pessoas, podendo ver a expressão no rosto. A gente sempre diz, se tiver uma pergunta, levanta a mão, faz um gesto. Aqui tudo bem, estão passando aí uns símbolos, alguma coisa, né? Uns aplausos, um negócio, uns coraçõezinhos aí, eu vejo assim rapidamente. Mas as pessoas que escrevem, que fazem uma pergunta, que comentam, aí não dá muito, né? A tela é pequena, enfim, tem essas dificuldades. Eu fico imaginando os meus colegas professores da educação básica que estão aí tendo que se virar nos 30, né? Com escolas que pediram ou pediram não, eles como trabalhadores dessas escolas, às vezes são, né, vamos dizer assim, obrigados a dar aulas para as crianças usando essas ferramentas. Não é fácil, não é simples, porque nós não fomos preparados para esse tipo de aula, né? Nós fomos preparados para as aulas presenciais com o uso de ferramentas tecnológicas, que é diferente, né? Uma coisa eu estar lá na aula, eu entrar na internet lá, ter uma participação assim, mas ao mesmo tempo ter as pessoas para depois dialogar, para tirar as dúvidas. Outra coisa é fazer tudo 100% com essas ferramentas, né? Então, esse tema de hoje, que fala do papel do professor, o papel da escola, o papel do professor na sociedade, é um tema assim bastante cobrado. Eu, nessa minha história de professor já de 30 e poucos anos, muitas vezes eu já fui convidado para ir falar em algum lugar que o pessoal coloca esse tema, né? Qual o papel da escola? Qual o papel do professor? Né? Muita gente pergunta isso. E quase sempre, quando perguntam sobre o papel da escola, o papel do professor, quase sempre essa pergunta, por trás dela, está a expectativa de uma resposta de receita, né? Uma espécie de receitinha, né? Quando pergunta qual o papel da escola, é como se a escola fosse uma coisa estática, como se os integrantes da escola, como se eles fossem todos ali dentro de uma mesma característica, que o que a escola fizer para um tá valendo para todos. E quando falam também qual é o papel do professor, muitas vezes esperam do professor quase que milagres, assim, de um professor que possa
assim como no papel de um pai, de uma mãe, e que se espera que o filho seja a sua semelhança, principalmente quando você tem um pai, uma mãe que tem um temperamento, tem uma forma de ser que todo mundo gosta, e aí deseja também que o filho, que a filha seja daquele jeito. E aí tem que entender que somos seres com as nossas individualidades, né? Então, é muito delicado essa expectativa quando se pergunta qual é o papel da escola e qual é o papel do professor. Eu vou, então, fazer uma resposta a partir de uma determinada abordagem. Tem outras respostas para essas perguntas, mas a resposta, o diálogo que aqui nós estamos fazendo, tanto que a Lidiane já fez, a partir da leitura do professor Saviani e o que eu estou agora aqui fazendo essas observações complementares, essa nossa fala, essa nossa abordagem, ela considera um tipo de visão de mundo, que é a visão de mundo para a qual a educação ela tem um papel de emancipação das pessoas. Eu dizia isso logo no começo, enquanto estava naquele problema técnico, que você ainda não estava acompanhando, talvez você não tenha escutado. E eu não sei as outras pessoas também se tiveram essa dificuldade. Mas logo no começo dessa live eu dizia que aqui nós estamos discutindo a pedagogia histórico-crítica, que é uma concepção pedagógica. Não é a concepção dominante, não é a concepção majoritária. Uma delas é a concepção que entende que o conhecimento é construído a partir da realidade objetiva, da realidade concreta, das condições materiais. Então, é a reflexão sobre a realidade que nos provoca a pensar soluções, né, problematizando a realidade, pensar soluções que vai para o plano, né, do pensamento, vai para o plano teórico, mas que retorna para a prática, e é nessa interação da teoria com a prática, a partir da realidade concreta, que se produz ou se busca produzir a emancipação das pessoas. Emancipação aqui entendida como libertação. E aí, essa pedagogia histórico-crítica, formulada pelo professor Saviani, ela tem na base dela, a teoria de fundamento dela, é o materialismo histórico-crítico que foi elaborado pelo Karl Marx com Engels, né? Friedrich Engels, e a gente conhece mais e ouve mais falar do Marx, e, portanto, uma pedagogia de base marxista, que ela se mistura também com uma intencionalidade, com uma proposta de transformação da sociedade de tal maneira que essa exploração de umas pessoas sobre os outros, ela precisa ser combatida. Em suma, corresponde a dizer que numa sociedade desigual, eu diria assim, brutalmente desigual, essa pandemia agora está nos mostrando cada vez mais essa desigualdade, né? Hoje mesmo eu assistia, em um dado momento eu assisti uma matéria jornalística mostrando alguns hospitais em outros países, em outros lugares. A gente olha por aquelas cenas, a gente verifica que, nossa, isso é um hospital, né? A gente, pelos nossos referenciais aqui, quando a gente entra nesses nossos hospitais, quando a gente vê algumas imagens dessas, a gente diz, poxa, um hospital desse dá até para passear neles, né? Agora, esses nossos aqui, a gente quer distância. Então, essa pandemia, ela escancara ainda mais a brutal desigualdade entre as pessoas, entre aqueles que ganham demasiadamente e os que nada têm. É claro que, em alguns aspectos, também a pandemia mostra o quanto que nós somos comuns, o quanto que nós somos iguais. Todos estão sujeitos à morte, né? A pandemia não escolhe, ela está matando desde grandes empresários, políticos, até as pessoas de rua, todo mundo está sujeito à morte. Mas a forma com que é tratada é muito diferente.
entre os que dispõem de meios, entre os que estão em locais onde as políticas públicas, já o Estado se fez mais presente, cuidando de preparar as estruturas para dar suporte às pessoas. Então, nós, como professores, a pedagogia de modo geral, a formação de pessoas, ela não pode fechar os olhos para tudo isso. Eu não posso ser professor e chegar numa escola e simplesmente lá dar as minhas aulas de matemática, de português, de história, como se nada disso existisse. Né? Se eu chego lá e eu sou um professor, o meu negócio, eu sou professor de literatura. Então, eu vou ali falar dos temas que são da minha disciplina e nada mais. Eu não vou falar da realidade. Eu sou professor de matemática, meu negócio é fazer cálculo. Essas questões aí, política, isso aí eu não tenho nada a ver, eu não entendo, eu não quero nem saber, eu não me meto nisso. Então, se cada professor chegar na escola e ficar fechado na sua caixinha, fazer lá aquilo que é da sua formação, quando se pergunta qual o papel do professor, para aquelas pessoas, para aquele tipo de concepção de mundo que acha que o papel da escola, que o papel do professor é fazer com que as pessoas aprendam a dominar conteúdos científicos, conteúdos educacionais, conteúdos escolares, para que elas possam, digamos assim, se dar bem na vida, né? Passar em concurso, conseguir bons empregos, ter bons salários. Para quem pensa dessa maneira, essa pedagogia que existe aí há muitos anos, há muito tempo, essa pedagogia resolve para quem pensa dessa maneira. Né? Então, quem pensa assim vai querer bons professores, vai querer boas escolas e vai querer pessoas que realmente tenham competência, que tenham habilidades, né? que tenham uma formação técnica maravilhosa. Pessoas que não vão estar se metendo nas discussões políticas. Pessoas que não vão ter a sensibilidade para com os problemas sociais, coletivos. Né? Pessoas que não vão se meter nas causas políticas. Então, para quem pensa dessa maneira, a situação está relativamente resolvida. E essas pessoas querem cada vez mais que a escola seja uma escola distanciada dos problemas concretos, dos problemas da realidade. Mas só que não é dessa pedagogia que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma pedagogia, que o nome dela é pedagogia histórico-crítica, que é uma pedagogia que entende que o conhecimento produzido pela humanidade é um conhecimento que deve pertencer a todos. Esse conhecimento não pode ser restrito a uns. Esse conhecimento não é propriedade de uma parte da sociedade. Tem que ser disponível para todos. E isso exige esforço de todos nós. Isso exige esforço dos professores, exige esforço dos estudantes. Porque esse conhecimento ele não passa de forma mágica. Né? Não é eu pegando num livro e ficando com o livro na minha frente que vai entrar na minha cabeça. Né? Ele exige um esforço, ele exige uma dedicação de ambas as partes. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela mostra que o aprendizado ele se dá com muito esforço, né, de todo mundo. Sim. E um esforço de superação das várias formas de desigualdade e deficiência. E ele exige, inclusive, uma tomada de posicionamento de professores e de estudantes. Então, o papel da escola é um papel ativo, é um papel político, assim como também é um papel do professor. Político aqui, eu não estou me referindo a que o professor fique na sala de aula dele, induzindo ninguém a entrar num partido A, num partido B, ou fazer isso e aquilo. Mas a política aqui entendida como expressão de uma sociedade que a forma que ela avançou foi a democracia, foi a solução dos seus problemas a partir de debates, a partir da escuta das diversas alternativas
e de chegar no consenso daquilo que seja o melhor para o máximo de pessoas, né? Então, uma formação política é uma formação que objetiva com que as pessoas elas possam se dar conta da realidade na qual elas vivem e que elas possam superar as fragilidades, elas possam superar as mazelas, não apenas de forma individualista, mas que essa superação seja para todos. Então, qual é o papel do professor? Qual é o papel da escola? É o papel de produzir seres humanos pensantes, né? Que não sejam apenas reprodutores, mas que sejam produtores da realidade, que sejam pessoas autônomas, que sejam pessoas que não se deixam convencer por frases de impacto, por memes, por enfim, essas coisas todas que a gente está vendo, né, na nossa realidade, no nosso dia a dia. Então, uma educação, para que ela seja dessa maneira, ela é uma educação que ela exige que nós, professores, compreendamos muito bem os conceitos, os conteúdos, né, o conhecimento com o qual nós trabalhamos. E a gente precisa também levar essa compreensão para os nossos estudantes. Então, o papel da escola e o papel do professor é um papel de transformação, é um papel na intencionalidade de produzir seres humanos que se libertem, né? E aí, como eu dizia, ele se vincula com o mundo como um todo. Enquanto esse mundo for dessa maneira, com tanta desigualdade, como é que as pessoas poderão ser libertas? Em um mundo de tanta opressão e desigualdade, onde um mundo em que alguns poucos têm fortunas que corresponde à quase totalidade da população. A gente tem, hoje no mundo, um grupo de 100 e poucas pessoas que possui mais riqueza do que quase todos os outros países juntos. Dentro do Brasil, nós também temos uma quantidade de famílias que não passa de 100 e poucas famílias, que essas 100 e poucas famílias juntas, elas têm mais dinheiro do que todo o restante das milhões de famílias que temos na nossa sociedade. Então, assim, é uma desigualdade tão brutal, tão grande, que às vezes a gente fica se degladiando entre nós. Às vezes a gente vê pequenos comerciantes, pequenos empresários, chamando os professores e os estudantes das universidades de comunistas, né? Achando que a gente está querendo coisa ruim para eles. E eles são os pobres coitados também, no final das contas. Né? Diante do grande capital, eles são também parte da estrutura que dentro dessa engrenagem perversa, eles também não deixam de ser vítimas. Mas só que como eles não enxergam isso, como eles pensam que eles estão no lado livre do comunismo, né? Que eles estão distantes de tudo isso, então eles se voltam contra. Assim como os trabalhadores uberizados, os trabalhadores que se acham empresários, né? Já tem agora esse tipo de trabalhador que pensa que é empresário, e aí na cabeça dele ele entra nesse discurso aí dos fascistas, né? Do discurso contra os comunistas, e o alvo principal termina sendo nós, professores de universidades, estudantes de pós-graduação, estudantes das universidades, principalmente estudantes dos cursos das áreas de humanas, né? Nós da educação, nós desses cursos, somos os principais alvos dessa visão. E, por outro lado, a nossa reação, a nossa resistência tem que ser no sentido de compreendermos que o nosso trabalho visa a emancipação humana, visa a libertação do ser humano, né, dessas amarras. Né? É isso, em linhas gerais, o que a gente tem a apresentar. Eu não me ative muito às perguntas, se alguém agora quiser me ajudar nesse sentido, de dizer se tem uma pergunta específica, eu vou passar, então, para a professora Lília. Ela está me mostrando aqui. Tá, gente, enquanto eu vejo aí, Lília.
Nós, dá um espaço. Enquanto isso, eu vou olhar aqui as perguntas que chegaram aqui. Nós estamos aqui de olho no tempo, porque quando nós formos avisados, nós vamos encerrar a live, tá? Então, eu já quero... Lucas mandou alguma questão para o celular do Anselmo. E já fica o convite para daqui a 15 dias, a nossa próxima live. Estou vendo aqui a Luzia, minha amiga de Campinas, está aí, muito feliz de estar conosco. Estou vendo passar várias pessoas conhecidas e é incrível, né? Essa sensação de que a gente está no mesmo espaço sem estar, né? Então, mas, por um lado, é bom a gente saber que as pessoas estão em sintonia conosco. Olha, a Lília nunca gostou muito nem de estar nas palestras, ela sempre foi mais de bastidores. Eu sempre que fui mais de estar nessas atividades. Ela faz de forma muito moderada, mas agora ela está no mundo. Tá, gente? Então, assim, acho que para finalizar a nossa live de hoje, esse texto do Saviani, ele é bastante elucidativo e ele nos convida a tomar uma posição. Né? Semanas atrás, nas redes sociais, eu via muito esse discurso de que a gente não pode ser neutro, né? Que a gente tem que se posicionar. Então, esse texto do Saviani, ele nos convida a isso. Né? Ele nos convida a se posicionar. Ora, você vai ficar de qual lado? Da classe dominante ou... Então, ele nos dá e ele explica isso, como que a gente pode fazer. Então, a gente não pode ter essa visão ingênua, como muito bem a Leidiane colocou na sua exposição, de achar que se a gente não se posicionar, a gente está ajudando em alguma coisa. Não, pelo contrário. E óbvio, né, que nós, professores, a gente precisa ter essa consciência e trabalhar na perspectiva da classe trabalhadora, entendendo o funcionamento da sociedade, né? Que a sociedade ela é cheia de contradições e desigualdades, podemos contribuir para essa transformação que Saviani chama de transformação radical da sociedade. Né? Então, esse é o nosso papel enquanto educador, enquanto estudantes de pós-graduação. Tá dando eco, né? Não sei o que é, mas vai ter um efeito especial. Tá, gente? Então, muito obrigada. Até a próxima live. Leidiane, você expôs muito bem, me orientando, né? Então, Juliana também, da vez passada com a Ingrid. Então, muito obrigada aí pela participação de todos. Obrigada aos colegas de outros estados que estão nos ouvindo. Tem pessoal da UEM assistindo, da UFAL, da UFOP, todos os grupos de pesquisas que sempre estão conosco, né? O GPEI, o GEPES, o LELIT. Tá? Então é isso, gente. Antes que tá faltando 1 minuto para encerrar. Então, qualquer coisa, podem passar e-mail para o grupo de pesquisa que a gente responde alguma questão que tenha ficado em aberto. Obrigada, Leide. Até daqui a 15 dias, na próxima live do STED-BR. Dá para as considerações finais, Leide, 1 minuto. Tchau, tchau, gente. Obrigada por ficarem aí, por assistirem, por acompanharem. Obrigada pela paciência. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.